Vamos agora ao quadro Saúde desta quarta-feira e o assunto de hoje interessa a muita gente, principalmente a quem sofre com rinite alérgica, uma doença que atinge milhares de pessoas, principalmente ou em quase todos os períodos do ano. A Edilene sempre sofre quando o clima fica seco. A mudança de temperatura representa um tormento para a vida da vendedora. A minha alergia mais é no nariz, irritação no nariz, dor de cabeça, espirro muito, a poeira. O problema mais é alérgico mesmo, só da poeira mesmo. Eu creio que seja, né? Aí hoje eu fiz os exames, fiz o teste para ver se eu consigo descobrir. Assim como ela, muitas pessoas sofrem quando o ar fica seco. O clima favorece o aparecimento de doenças respiratórias. Nesta época do ano, os consultórios ficam assim, lotados. De acordo com especialistas, de 30% a 40% da população mundial tem rinite alérgica em algum período da vida. O ar seco desencadeia espirro, congestão nasal, que são fatores contribuintes para a piora de qualquer crise de rinite alérgica. E qual seria a recomendação para poder, pelo menos, tentar evitar esses episódios? A hidratação você faz por via oral, ingerindo bastante água, no mínimo 2 litros de água por dia. E outra coisa é você pode botar soro fisiológico à vontade no nariz. O seu José sofre com um problema de saúde há bastante tempo. E para fugir das crises de rinite alérgica, ele faz de tudo. A medicação é seguida à risca, de acordo com a determinação médica. Você tem que manter as vias respiratórias as mais limpas possíveis, né? Lavar sempre com soro, certo? Tem um spray, ajuda bastante. E evitar o máximo possível dos medicamentos também, porque a grande parte deles são à base de corticoides. A alergia só se torna grave se não tratada. E entre as recomendações para os alérgicos estão permanecer boa parte do tempo assim, ao ar livre, como eu estou aqui, e evitar objetos desnecessários que possam acumular a principal vilã dessa história toda. Sabe de quem eu estou falando? Vou apresentar para você aqui, a poeira. No caso do seu José, ele eliminou tudo que poderia acumular poeira. Todo tipo de carpete, tapetes, lã, cobertores, e tornar a casa a mais arejada possível. E o seu José está certo. Para evitar a crise, é preciso fazer tudo isso mesmo. Seguir todas as recomendações médicas e se prevenir de todas as formas que puder. E aí, como diferenciar aquela coceira, a coriza, né, a dor de cabeça e os espirros causados pela rinite da gripe comum? É isso, e nós convidamos o médico Vitor Campelo, que é otorrinolaringologista, para ajudar a tirar essas dúvidas. Mande sua pergunta para o nosso WhatsApp, 981019594. Doutor Vitor, bom dia. Bom dia. Como podemos diferenciar a rinite propriamente dita de um resfriado, de uma gripe? O que a difere? Bom, a primeira coisa que a gente pode fazer para diferenciar é que a rinite, ela geralmente é um quadro mais crônico, um quadro recorrente. Então, as pessoas vão apresentar sintomas em vários momentos. E o resfriado, ele é um quadro agudo, geralmente autolimitado, que vai durar geralmente em torno de 7 dias e vai já resolvendo seus sintomas. Os sintomas iniciais, eles são até muitas vezes parecidos, com a coriza, espirros, né? Obstrução nasal, são sintomas também comuns na rinite, mas o que vai caracterizar mais é essa recorrência. E geralmente a rinite não vem associada com febre, que é comum também nos quadros infecciosos. Doutor Vitor, a gripe a gente sabe como combater, né? Uma vitamina C, um antigripal. E a rinite, como é que a gente faz? Bom, a rinite, eu vi o quadro do seu José, que foi o paciente que apresentou, ele já falou muito bem. O principal fator da rinite do tratamento, a primeira coisa é a adesão, né? O paciente ele tem que entender que é um quadro recorrente, um quadro crônico, ele tem que aderir bem ao tratamento. Esse é o passo principal. Em relação aos cuidados ambientais, porque 70% da rinite ela é alérgica. Então, é a identificação do alérgeno em si, para poder ver qual tipo de alergia que a pessoa tem, e fazer o tratamento ambiental para evitar esse contato o máximo possível. A gente sabe que é muito difícil evitar totalmente o contato, mas sempre é possível pelo menos reduzir.
Além disso, a hidratação com soro fisiológico, que também já foi falado, é muito importante em todos os casos, independente da causa da rinite. E dependendo do tipo da rinite, do grau da rinite, nós vamos poder lançar mão dos medicamentos, né, que vão desde os medicamentos tópicos nasais, os corticóides tópicos nasais, a medicamentos antialérgicos, né, de uma classe de medicamentos, até os casos que são mais intensos e com maior gravidade de sintomas e comprovadamente alérgicos, nós podemos lançar mão também de um tratamento que chama de imunoterapia, que também é chamado de vacina. Né? Uma das queixas principais de quem sofre de rinite, doutor Vitor, é a questão dos espirros. Quais são as principais causas desses espirros, principalmente aqueles consecutivos? Bom, o espirro ele tem um mecanismo desencadeado pelo reflexo, um reflexo nervoso, né? Então ele vem pelo estímulo do reflexo tanto do sistema nervoso autônomo, que é um sistema que controla essas manifestações, e também pela própria manifestação da reação alérgica em si. E ela desencadeia os fenômenos do espirro, né? Que geralmente é um principal sintoma no início do quadro. Quando a pessoa entra é muito comum uma pessoa que tem rinite alérgica, quando ela entra no local que tem um alérgeno, por exemplo, poeira, que é o mais comum, quase que imediatamente ele vai desencadear a reação com a apresentação de espirros, que é um dos sintomas iniciais. É aquela mesma historinha de pegar um livro velho, na hora que abrir as páginas ali, é mais ou menos isso? Exatamente. Quem tem alergia sabe o que é exatamente isso aí. É quando ele entra principalmente em locais com livros, com poeira, usados, antigos, né? Por exemplo, uma biblioteca que tem livros mais antigos, é quase que imediato, em poucos minutos ele já está com os sintomas já desencadeados. Doutor Vitor, o senhor falou aí, né, de alguns medicamentos que podem ajudar a facilitar, a melhorar essa sensação, né, do nariz entupido, aquela coceira, coriza. Aquele soro caseiro que a gente faz ali na cozinha de casa, um pouquinho de sal, um pouquinho de açúcar, pode ser uma ajuda também ou é melhor realmente usar esses em farmácia? Bom, a vantagem do de farmácia industrializada é porque ele já vem na concentração ideal, que é de 0,9%, que a gente chama de concentração isotônica, que é a concentração ideal. Mas, na impossibilidade de ter o soro, a solução, né? O soro caseiro, mas no caso não é o soro que é usado para hidratação da diarreia, que vem com sal e açúcar. Aí já seria somente com sal, né? Ele poderia ser feito, só tem o cuidado de tentar colocar uma quantidade para não ficar muito hipertônico, não ficar muito salgado e termina irritando a mucosa. O tema é interessante, Alan, doutor Vitor, tem muitas perguntas aqui dos nossos telespectadores. Um telespectador pergunta, doutor Vitor, pode a mesma pessoa ter rinite e sinusite ao mesmo tempo? Pode sim, inclusive quem tem rinite mais comumente vai desencadear a sinusite. A sinusite, ela em geral é um quadro infeccioso e um dos fatores que vai predispor a sinusite são justamente as infecções de vias aéreas agudas, virais ou até mesmo o quadro de rinite. Eles são fatores que podem predispor ao aparecimento da sinusite. Não tanto pode como é mais comum a associação das duas doenças. O Alexandre lá do Vila Operária pergunta, queria saber se é normal se ter febre intermitente nesse quadro de rinite, qual o tempo normal de uma crise e o que pode ser feito no caso da criança que não aceita a medicação via oral? Bom, ele fez logo três perguntas. Qual o tempo normal? O tempo normal... Primeiro a febre, doutor, a febre intermitente. A febre não é comum no quadro da rinite. Então, quando tem associação de febre, já faz a gente pensar na associação, por exemplo, com a sinusite, ou um resfriado, alguma coisa que possa estar se associando no quadro de uma pessoa que já tem rinite. Em relação à duração dos sintomas, ele vai variar dependendo da gravidade do quadro que a pessoa tem, porque nós temos desde quadros chamados sazonais, que só aparecem em determinados períodos do ano, até quadros de pessoas que têm quadros persistentes, que passam a ter sintomas praticamente toda semana, eles têm sintoma. Então, a gravidade e a duração dos sintomas vai depender da característica individual daquela pessoa e, logicamente, da exposição que ela tem aos alérgenos e aos fatores ambientais. A Ceissa pergunta para o senhor, está com crise de rinite, será que é normal os olhos lacrimejarem? Os delas ficam assim mesmo durante a crise. Ela pergunta se procura um oftalmologista. Bom, a associação de sintomas oculares ela é comum, bastante comum. E pode aparecer com quadros, às vezes, de hiperemia, ou seja, vermelhidão no olho e lacrimejamento.
Geralmente, com o controle do quadro da rinite, né, do quadro alérgico, já vai haver melhora dos sintomas oculares. Mas, uma vez que a pessoa tem muitos sintomas oculares, é importante também a visita ao oftalmologista para, inclusive, afastar outras possibilidades. Uma mãe pergunta, a mãe diz que tem rinite e sinusite e que o filho também, por conta disso, ele tem dermatite atópica. O que tem a ver uma coisa com a outra? É a pergunta da telespectadora, doutor Vitor. Tem a ver também, a dermatite atópica também é um quadro alérgico. E como os pacientes que têm alergia, comumente eles têm associado outros quadros de alergia. Por exemplo, é comum a associação de rinite com asma alérgica, de rinite com dermatite atópica, que é outro quadro alérgico. Então, são quadros mais comuns de aparecerem associados. Porque, geralmente, a alteração alérgica, ela pode acontecer em vários pontos. Inclusive, hoje é muito comum até a teoria da chamada via aérea única, no qual as pessoas, muitas vezes, eles têm sintoma da alergia no nariz, podem ter na faringe, né, com a faringite alérgica, e podem ter nas vias aéreas inferiores com quadro de asma. A associação é até comum. Doutor Vitor, a gente abriu já, né, o quadro, João, falando que nesse período mais quente, enfim, a rinite aparece mais. Só que no período frio também, nós estamos no inverno, não temos esse inverno rigoroso. Temos só características do inverno. Só a característica, né? Pois é. Mas enfim, quem está lá no Sudeste e no Sul, sofrendo com esse frio, tem mais consequências por conta da rinite ou nós aqui na região mais quente? Nós temos, nessas duas situações, nas duas situações nós temos essa possibilidade. Nesse período que nós estamos entrando agora, que é um período de baixa umidade, é um período também que a via aérea como um todo sofre muito. Mesmo quem não tem rinite, já sofre, porque a umidade baixa muito, nós chegamos a níveis até de 20%, às vezes até menos de umidade do ar, sendo que a umidade ideal seria em torno de 40%, né, pelo menos. Então, esse período as pessoas já têm a via aérea irritada pela umidade baixa e o calor. E se associa à sensibilidade já apresentada pela própria rinite. Já nos locais de clima, com 4 estações, no período de clima mais frio, é comum alguns fatores. Primeiro, as pessoas ficam mais reclusas em ambientes fechados. E a gente sabe que os alérgenos domiciliares, né, a poeira com os ácaros e o mofo, né, com os fungos, são mais comuns em ambientes domiciliares. E com isso, nesse período que as pessoas também ficam mais reclusas, fica mais provável o contato com esses micro-organismos. A rinite, ela pode, não tratada corretamente, ela pode desencadear outras doenças respiratórias, doutor Vitor? A rinite, ela funciona como predisposição, né? Predisposição a outras doenças, como a gente já falou, ela pode predispor um quadro de sinusite, é mais comum a pessoa desenvolver quadros de otite e outras infecções de vias aéreas. Até é mais comum a pessoa apresentar resfriados também, eles são mais predispostos a apresentar essas doenças agudas de vias aéreas. Ok, doutor Vitor. Obrigado aí, né? Obrigado. Muitas perguntas aqui, ficamos devendo a muitos telespectadores, mas o nosso tempo, como sempre a gente diz, é muito curto, mas o suficiente para tirar algumas dúvidas. Doutor Vitor, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. É um tema realmente que é muito prevalente, então surgem muitas perguntas mesmo. Com certeza. Bom dia. Obrigado, bom dia.